Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero te convidar nesse dia a refletir comigo no livro de Eclesiastes, capítulo de número 5, verso de número 10. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farda, e quem ama a abundância nunca se farda da renda. Também isto é vaidade. Refletiremos nesse dia a respeito do tema vida vazia. Nós podemos notar que o livro de Eclesiastes nos mostra que Salomão experimentou de tudo na vida e descobriu que os bens, os prazeres, o poder e o prestígio não oferecem qualquer satisfação duradoura. Teve tudo e, no entanto, sua vida foi vazia. Nós precisamos refletir sobre isso e analisar se há necessidade de viver as mesmas experiências, as quais custam caro e no fim pode até levar à morte. O Senhor Jesus, ele advertiu, dizendo o seguinte, através do Evangelho de Marcos, capítulo 8, versos 36 e 37. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Vivemos em um contexto de constantes bombardeios, onde muito é estimulado a ganhar dinheiro fácil por meio de propagações dos meios de comunicação. Mas, infelizmente, muitas pessoas na atualidade têm feito a mesma coisa que Judas Iscariotes. Têm trocado Jesus por coisas insignificantes e vis. Percebam que no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 26, versos 14 a 16, a palavra de Deus, ela nos mostra o que aconteceu com Judas e que de fato tem acontecido com muitas pessoas na nossa atualidade. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais, propôs: que me quereis dar e eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Embora muitas pessoas nos nossos atuais dias afirmem que amam a Jesus e que de maneira alguma o trocariam por uma vida vazia, na prática têm imitado o exemplo de Demas, o qual abandonou a obra de Deus e o apóstolo Paulo quando Paulo mais precisava de Demas. Notem vocês que o apóstolo Paulo, ao escrever sua carta ao seu filho na fé, Timóteo, no capítulo 4 de 2 Timóteo, verso 10, Paulo relata o seguinte: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Então notem vocês que Paulo agora encontra-se sozinho, porque pessoas que estiveram um dia com ele na obra, agora o abandonam. Demas, o texto nos diz que o abandona porque amou o presente século. E nós, ao nos deparar com a nossa realidade, perceberemos que muitas pessoas um dia estiveram caminhando com Jesus. Muitas pessoas estiveram empenhadas em amar ao Senhor, amar a sua palavra, amar a sua obra, viver para glorificá-lo, e que hoje, por poucas coisas, por coisas insignificantes, o tem trocado por uma vida vazia. Mas o meu desejo é que o Senhor Jesus nos inspire a olhar para a realidade de que a vida sem Cristo é vazia, e assim como Moisés, façamos uma oração que nos lembre sempre que os nossos dias nesse mundo são limitados. E ao olhar para essa oração de Moisés, no Salmo de número 90, verso 12, eu e você podemos refletir muito bem a respeito disso. A palavra nos mostra que Moisés afirma o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Então, se desejamos uma vida plena e não vazia, tudo começa pelo arrependimento e confissão de pecados. E podemos concluir que a primeira carta de João, no capítulo 1, verso 9, nos dá a direção do que fazer.
E dessa forma eu quero concluir essa reflexão, inspirando você a pensar sobre isso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pense nisso. Abandone essa vida vazia e busque viver uma vida plena com a presença do Senhor Jesus em sua vida. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe poderosamente.